escravidão, vivenciando a dor, o desespero, a angústia. O capítulo 3, meus irmãos e minhas irmãs, é o encontro da esperança, isto é, Deus com o desespero, com a angústia, situação que envolvia o povo hebreu sob escravidão. O capítulo 3, portanto, em síntese, podemos dizer, é o encontro da esperança, isto é, Deus com o desespero, com a angústia, com a dor, com as circunstâncias que estavam causando desespero, angústia e dor neste povo. Por que não dizer o encontro da esperança com a desesperança? Deus é a esperança em meio ao desespero, em meio à desesperança que envolvia o povo de Israel e o próprio Moisés. Se nós observarmos, precisamente o verso 11 do capítulo 3 e os versos 1 e 10 do capítulo 4, nós vamos perceber que Moisés, na conversa que é estabelecida com Deus, externa diante de Deus uma desesperança, um certo desespero, uma certa angústia, uma certa ausência de alternativas, no que diz respeito à possibilidade, à viabilidade de tirar, de arrancar o povo das garras discricionárias do rei do Egito. Vejam o que diz aí o verso 11 do capítulo 3. Moisés está conversando com Deus. Deus está comissionando Moisés, está chamando Moisés, com a finalidade de fazer de Moisés um libertador do povo hebreu, da escravidão egípcia. E Moisés diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Notem uma certa desesperança, um certo pessimismo, uma certa ausência de enxergar uma luz no fim do túnel. O que Moisés externa aqui é mais ou menos o seguinte, Deus não tem jeito, eu não sirvo, a partir de mim nada vai acontecer porque eu não vou dar conta. O verso 1 do capítulo 4 e verso 10 seguem o mesmo raciocínio, porque diz o seguinte, respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés depois, no capítulo 4, adota o discurso que é o seguinte, como eu vou chegar diante do povo e dizer que o Senhor esteve diante de mim, dizendo que haveria de me usar para tirar o povo do Egito? O povo não vai dar ouvidos, não vai me escutar, porque eu não tenho essa habilidade de convencer a ninguém. Eu não sou eloquente, eu sou um homem de língua pesada. Em síntese, meus irmãos, Moisés externa aqui a ausência de esperança. A desesperança estava envolvendo, em função de tudo que Moisés estava vendo. Faraó, com seu exército, é enorme demais. Eu não dou conta. Deus então encontra com Moisés, com a finalidade de introjetar na alma de Moisés esperança. Por isso que o capítulo 3, no meu entendimento, é o encontro da esperança com a desesperança. É o encontro da esperança com o desespero. É o encontro da esperança com a angústia, com a dor, com a crise, com a agonia. Mas porque Deus é a esperança onde há desespero, onde há angústia, onde há desesperança. O capítulo 3 e capítulo 2, a partir dos versos que lemos, nos respondem. Deste modo, em primeiro lugar, de acordo com o verso 2 do capítulo 3, podemos dizer que Deus é a esperança na angústia, no desespero
na desesperança, porque Deus é transcendente e imanente. É o que destaca o verso 2. O verso 2 diz o seguinte: apareceu-me o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça é uma forma observável e provisória de Deus, utilizada por Deus para se manifestar a Moisés. É o que nós chamamos de teofania. Deus se utiliza de uma forma provisória, observável, para estabelecer essa conversa com Moisés. O verso 2, em sua parte final, destaca que a sarça, como podemos observar, ardia no fogo e não se consumia. Isso indica, no meu entendimento, duas realidades, prestem atenção, dentre outras que fazem parte do ser de Deus. Primeira, a transcendência. A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Deus está dizendo a Moisés: eu sou transcendente, inconsumível, indestrutível. Considerando o contexto, Deus está dizendo, em outras palavras, eu estou acima do Egito, eu estou acima do exército egípcio, eu estou acima de tudo quanto existe, na face da terra, no cosmos. Eu sou transcendente, eu sou imbatível, eu não sou passivo de consumições, eu sou inalcançável. Todos os empreendimentos, todas as estratégias humanas, edificadas, construídas contra mim, não são exitosas, não são pragmáticas, porque eu sou Deus transcendente. Transcendente significa superior, supremo, soberano. A sarça ardia e não se consumia. Esta é a primeira realidade, dentre outras, que o verso 2 destaca acerca do ser de Deus. A transcendência, o ser superior, o ser supremo, o estar acima de tudo e de todos, o que manda, o que determina, o que faz unicamente de acordo com a sua vontade, o que não bate continência a ninguém, nem diante de ninguém. Segunda realidade que o verso 2 destaca acerca do ser de Deus é a imanência. Deus estava em forma de sarça presente diante de Moisés. Deus se apresenta diante de Moisés, teofanicamente, se utilizando dessa forma. Deus está dizendo: eu sou transcendente, a sarça arde e não se consome. Eu sou imanente, eu estou aqui. O Deus que está com você, que anda com você, que caminha com você, que é presente, que não é distante, que nunca vai deixar você, é o Deus que criou todas as coisas e está acima de todas as coisas. Este, meu irmão e minha irmã, é o seu Deus. Ante a crise, ante o desespero, ante a angústia, entenda que Deus é a sua esperança. Deus é a melhor alternativa. Deus é o melhor recurso. Porque Deus é transcendente e imanente, o Deus que está com você, que te acompanha. Em segundo lugar, Deus é a esperança onde há desespero, desesperança, porque Deus é quem dirige e governa as ações dos agentes que causam o desespero. É Deus que dirige e governa as ações dos agentes que causam o desespero. Em outras palavras, tudo quanto ocorre em nossa vida, em nossa existência, seja bom e ruim, ocorre porque Deus determinou. Deus controla, Deus governa, Deus dirige. Observem comigo dois textos que vão corroborar com o que eu estou dizendo,
que vão ratificar o que eu estou dizendo. O primeiro texto é Êxodo capítulo 15, Gênesis capítulo 15, verso 13. Gênesis 15, verso 13. É Deus tratando aqui com Abraão. Notem o que Deus diz. Abraão. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já havia dito a Abraão que em um determinado momento, no tempo e no espaço, o povo de Israel, a sua descendência, haveria de ser submetida à escravidão. Então, a escravidão no Egito não é resultado do acaso. Não é resultado de nada que não esteja relacionado com a vontade de Deus, soberana. Agora vejam o que diz Êxodo 7, versos de 2 a 5. Êxodo 7, versos de 2 a 5. Tu farás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hortes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é a esperança onde há desespero, desesperança, porque Deus é quem dirige e governa as ações dos agentes que causam o desespero. Isso significa que tudo que está te envolvendo neste exato momento, que está causando dor, angústia, desespero em sua vida, tem a ver com um plano soberano de Deus para você. Deus, então, sendo o autor de tudo, o que governa tudo, o que controla tudo, obviamente considerando aqui as circunstâncias, os fatos que nos envolvem na vida, deve ser a pessoa que devemos recorrer. Porque Deus é quem governa, Deus é que domina, Deus é que controla todas as ações dos agentes que causam o desespero. Nós temos que entender que toda dor, que toda angústia que surge em nossa caminhada existencial, não surge por conta de uma circunstância relacionada ao acaso. É resultado da santa e perfeita vontade de Deus. Deus está no domínio, está no controle. Deus sabe o tempo certo, o momento certo, para dizer a você, como disse a Moisés, o tempo chegou, vá até o Egito e diga ao seu rei que eu vou arrancar o meu povo do Egito. Deus tem o tempo certo, apropriado. Portanto, tem a ver com o tempo de Deus, para direcionar você a palavra, se você está vivendo um momento difícil, de angústia, de crise, de dor, em função de alguma perda que passou a te envolver. O tempo do encerramento dessa dificuldade chegou. Recorra a Deus. Recorra a Deus, entendendo que tudo tem a ver com a vontade santa de Deus. É óbvio que nós, muitas vezes, questionamos, porque somos limitados em função do que somos. Somos limitados, incapazes de entendermos a razão exata de tudo quanto acontece de acordo com a vontade permissiva de Deus em nossa vida. Cabe a nós o descanso. Cabe a nós entendermos, meus irmãos e minhas irmãs,
que Deus é a esperança. Ante as circunstâncias de dor, ante as circunstâncias de crise, ante as circunstâncias de desespero, que promovem, que gestam, que impregnam, que imprimem em nós angústia e desespero. Em terceiro lugar, Deus é a esperança. Onde há desespero, onde há desesperança, porque Deus é quem sustenta o seu povo em meio ao fogo ardente das tribulações do sofrimento. Este também é, no meu entendimento, mais uma interpretação possível da sentença: a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, do verso 2. Vocês sabem que Israel aqui no Egito representa a igreja no curso dos anos, perseguida, sendo submetida às chamas do fogo da perseguição. Indica que a igreja, no curso dos anos, como nós observamos, como nós notamos, em função dos nossos estudos, foi perseguida, foi maltratada, foi submetida a perseguições das mais variadas. Mas a mesma foi mantida, foi preservada. O fogo ardente, oriundo das tribulações, não foi capaz de barrar a caminhada de desenvolvimento da igreja. Está difícil, tem uma chama te consumindo, atrelada a alguma tribulação que passou a te envolver nos últimos meses, nas últimas semanas. Entenda que Deus há de preservar você, há de manter você firme, há de sustentar você. Vida cristã, meus irmãos e minhas irmãs, não é vida fácil. Vida cristã não é vida de piquenique, de parque de diversões. Vida cristã é vida difícil, é vida de conflitos, tendo em vista a nossa individualidade enquanto servos e servas de Deus, conosco mesmo, conflitos com o mundo, ante as suas propostas antagônicas ao que a palavra de Deus ensina, conflitos oriundos das tramas, dos engendramentos de Satanás. Vida cristã é vida de embate, por isso que muitas vezes o Novo Testamento compara o servo e a serva de Deus como um soldado em um campo de batalha. É vida onde vamos enfrentar faraós, Egito, com desejo de submeter-nos à escravidão, a circunstâncias difíceis, que vão, em alguns momentos, introduzir em nós desespero e até desesperança. Mas o recado de Deus, nesta noite a você, meu irmão e minha irmã, não permita que a desesperança e que o desespero te consuma, entendendo que Deus permite a tribulação, mas não permite que a tribulação venha te consumir. Porque Deus te preserva. A sarça ardia, mas não se consumia. É a comunicação de que a igreja, como sempre foi e sempre será, há de viver momentos difíceis na vida, mas há de ser preservada, há de ser mantida, há de ser sustentada por Deus. Então não se preocupe, Deus há de sustentar você. Deus há de manter você firme, firme. Vocês sabem que um dos 5 pontos dos chamados pontos do calvinismo é a perseverança dos santos, onde se ensina que o papel do Espírito Santo é nos preservar, é nos manter firmes na fé. Então, se existe algo que está tentando te afastar, ou macular, ou manchar sua fé em Deus, sendo você um genuinamente eleito, salvo, não vai conseguir. Seja a dificuldade que for, não vai
porque é promessa de Deus. Vai arder, as chamas vão provocar ardência, mas não vão te consumir. Você vai permanecer firme, meu irmão e minha irmã. Em quarto lugar, Deus é a esperança no desespero, porque Deus não se satisfaz com o sofrimento do seu povo. Em outras palavras, porque Deus não tem prazer, Deus não se deleita em ver seu povo sofrendo. Deus não é sádico. Foi Deus, como acabamos de ver, que determinou a escravidão no Egito para o seu povo. Mas isso não significa que Deus passou a ter satisfação nisso, prazer nisso. Há um propósito santo, que tem a finalidade de fazer com que o povo de Deus cresça, amadureça, venha se fortificar cada vez mais. O verso 25 do capítulo 2, como o verso 7 do capítulo 3, ensinam ambos os versos exatamente isso, que Deus não tem satisfação, que Deus sente quando o seu povo está sofrendo, está gemendo. Vejam o que diz aí o verso 25 do capítulo 2. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus estava antenado, Deus estava ciente, Deus estava sentindo. É uma linguagem antropopática. Atribuir, portanto, sentimentos humanos a Deus. É a linguagem mais compreensível acerca disso que nós podemos adotar. A linguagem de que Deus, em vendo o seu povo sofrendo no Egito, sendo escravizado no Egito, sentiu. Não se esqueça disto. Deus vê o seu sofrimento. Deus não tem satisfação, Deus não tem prazer quando você sofre, quando você passa a viver um momento difícil na vida. Verso 7 do capítulo 3 diz: disse ainda o Senhor, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Eu estou a par, eu estou certo, eu sei que está sendo difícil, eu sei que as coisas estão cada vez mais se apertando, se afunilando. É o tempo de arrancar essa dor do meu povo. Meu irmão e minha irmã, não permita que a ideia, vivendo você no sofrimento, de que Deus não está nem aí para você, passe a tomar conta de você. Em função de alguma perda, em função de algum momento difícil, Deus está perto, presente, diante de você, porque Ele é imanente. A sarça estava lá, a comunicação foi estabelecida. Deus, em forma de sarça, estabelecendo a comunicação, é o Deus imanente, é o Deus que sente sim a minha dor, a sua dor. Tanto é que enviou Jesus na cruz para morrer por mim, por você. Isso significa que Deus se preocupa de fato, de verdade com os seus. Quem é de Deus, eleito de Deus, eleita de Deus, é objeto em Jesus da preocupação de Deus. Deus não tem prazer. Deus não é um sádico que fica distante, determinando as guerras, as dificuldades que passam a envolver os homens, sentindo satisfação e prazer nisso. Deus estava sentindo a dor do seu povo. Estava certo de que o povo estava sofrendo, de que o povo estava sofrendo, de que o povo estava vivendo um momento difícil. Não se esqueça disto. Deus sabe o que está te atormentando. Certamente, diz o verso 7, eu tenho ciência, eu estou vendo, está diante de mim, a dor está subindo, é a ideia do verso 7, até a mim.
O meu recado ao meu povo, por intermédio de você, Moisés, é que eu sei que está difícil. Eu sei que não dá mais. Meu irmão e minha irmã, entenda isso em nome de Jesus. Em quinto lugar, Deus é a esperança no desespero, na desesperança, porque Deus não esquece do pacto firmado com seu povo. Porque Deus não esquece da aliança firmada com seu povo. É o que diz aí o verso 24 do capítulo 2, versos 6 e 15 do capítulo 3. Observem comigo, verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido, a sua angústia, o seu desespero, a sua dor, lembrou-se da aliança, da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Verso 6 do capítulo 3. Disse mais: diga ao povo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Verso 15. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Deus é a sua esperança. Ante ao seu desespero, a sua angústia, porque Deus é o Deus da aliança, do pacto firmado com você na eternidade, firmado com Jesus, com relação à sua vida. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. Deus tem um compromisso, o compromisso de sustentar seu povo, o compromisso de auxiliar seu povo, o compromisso de socorrer seu povo. Um pacto feito entre ele mesmo, com ele mesmo. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Nós, em momento nenhum, temos condições de violar esse pacto, porque esse pacto é inviolável. É isso que Deus está dizendo a Moisés, para que Moisés diga ao povo de Israel, cativo no Egito. Não tem a ver com vocês, hebreus. Não tem a ver com vocês o fato de eu resolver arrancar vocês do Egito. Tem a ver comigo mesmo. Tem a ver com o pacto que eu fiz com vossos pais. Eu vou arrancar vocês do Egito, eu vou tirar vocês da escravidão, não porque vocês estão jejuando demais, não porque vocês estão orando demais, não, porque eu firmei um pacto com vossos pais. Há uma aliança entre nós. Deus tem um compromisso, diz o Novo Testamento, Romanos 8, a partir do verso 31, de fazer com que eu e você continuemos firmes ante as tribulações, ante os contratempos, ante as angústias que surgem em nossa caminhada, porque o texto lá em Romanos 8, dos versos de 31 a 39, em síntese diz: nada, absolutamente nada, será capaz de nos afastar do amor de Deus. Então há um compromisso, há uma aliança, há um pacto de fazer com que eu e você permaneça na salvação, permaneça firme diante de Deus em Jesus, apesar das dificuldades. Por isso, entenda que Deus é a sua esperança, mesmo você vivendo em um momento de crise, talvez até com relação à sua fé. Em sexto e último lugar, Deus é a esperança no desespero, no tocante a seu povo, porque só Deus pode usar meios ordinários para fazer o extraordinário. É o que destaca o verso 10 e 20 do capítulo 3. Porque só Deus pode usar meios ordinários para fazer o extraordinário. Observem comigo os versos 10 e 20 do capítulo 3. O verso 10 diz o seguinte: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés é o meio ordinário, é o instrumento que Deus vai usar para arrancar o povo do Egito. Verso 20. Vejam o que Deus vai fazer por meio desse instrumento ordinário, por meio de Moisés. Verso 20. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos
deixará ir. Eu vou te usar, Moisés, meio ordinário de modo extraordinário. Meus irmãos, Deus é a esperança no desespero e na angústia, na desesperança, porque Deus usa meios ordinários para fazer o extraordinário. Deus pode usar o médico para curar a enfermidade. Deus pode usar inúmeros meios para estabelecer coisas grandiosas, extraordinárias no meio do seu povo. Deus é o Deus de prodígios, de sinais. Deus continua por meio da igreja, de gente de carne e osso, Moiséses da atualidade, fazendo coisas extraordinárias. E o maior ato extraordinário de Deus, que é visível, que é patente a nós, é quando nós proclamamos o Evangelho e uma pessoa que está perdida, que está rendida ao pecado, é regenerada, é mudada, é convertida. Nada é mais extraordinário do que a conversão, do que a mudança de vida. Em se tratando de alguém que estava totalmente perdido. Deus usa a igreja, Deus me usa, Deus usa você. Talvez o seu discurso seja o mesmo de Moisés diante da convocação de Deus, para que você venha abrir sua boca e falar do Evangelho aos perdidos. Eu não sei, eu não sou eloquente, eu não tenho a facilidade, eu não tenho o conhecimento que o pastor tem, que o presbítero Douglas tem e que outros irmãos têm ou possuem. Eu não tenho essa capacidade. Deus usa, Deus usa, Deus usa. Entenda isto, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Deus usa meios ordinários para fazer o extraordinário. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias na sua casa, na sua vizinhança, entre os seus. Deus pode usar você, jovem, para fazer coisas extraordinárias na sua escola, na sua faculdade, se é o seu caso. Deus pode usar você, esposa, dona de casa, para fazer coisas extraordinárias na vida do seu esposo, não convertido, se é o caso. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias na vida de alguém que está rendido ao crack, à cocaína. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias nessa vizinhança, nesse bairro, nessa geografia, nesse contexto. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias. Seja um canal, seja um instrumento, seja um meio, esteja receptível. Se ponha diante de Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me extraordinariamente na vida dos meus. Usa-me, Deus. Eu concluo esta mensagem destacando, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus é a esperança diante dos percalços da existência. A esperança que precisamos, a motivação que precisamos, tem a ver com o que só Deus pode introjetar em nós. O verso 7 diz que Deus vê a aflição do povo, Deus ouve o clamor do povo, e o verso 8 diz que Deus garante a libertação do povo que está sendo maltratado e pisoteado no Egito. Deus desceu há mais de 2.500 anos atrás, na pessoa de Jesus, com uma única finalidade, um propósito: proporcionar a mim e a você a saída do Egito espiritual. Proporcionar a mim e a você a saída da escravidão do pecado. Deus desceu em algum momento com relação à sua vida. Você sabe que dia foi, que mês foi, que ano foi. E o recado de Deus a você nesta noite é: não se esqueça que há meses ou há anos atrás, Deus em Jesus desceu e encontrou com você, aplicando por meio do Espírito Santo a salvação em seu coração. E a partir daí, passa
e passou, e passa, e continua a passar a te chamar a viver uma vida de compromisso, distante do Egito, fora do Egito. O Deus que desceu por meio de Moisés e tirou o povo do Egito, país, desceu em algum momento, em se tratando de você, diante de você, e te envolveu em Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, e este Deus te chama a viver distante do Egito, a viver firmado em suas promessas, crendo unicamente no seu poder, no que só Deus pode fazer em prol de você. Que Deus te abençoe, que Deus continue te sustentando, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o Tiago a cantar mais uma vez o hino Deus Cuida de Nós, de mim. E na medida que o irmão Tiago for cantando, eu gostaria de convidar os irmãos para depositarem os seus dízimos e as suas ofertas no gasofilaço. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuidou do povo no Egito. Deus continua cuidando da sua igreja. Deus continua preservando a sua igreja. Nos momentos difíceis, de extrema dificuldade, não se esqueça, Deus, o seu Deus, é o Deus que cuida de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, o que Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem, é preciso a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Só a igreja. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho. Deus cuida de mim.
Oh, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Diga, Deus, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de nós. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Sabemos que a razão de estarmos de pé diante do Senhor é porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos mostra o tempo todo o quanto o Senhor cuida de nós. Ó Deus, não permita que a angústia, que o desespero venha fazer com que passemos a viver sem uma gota de esperança. Ó Deus, porque se estivermos certos de que o Senhor não está andando conosco, vamos ser apanhados por esse sentimento pessimista de que não vamos conseguir continuarmos prosseguindo. Sustenta-nos, Deus, cada vez mais. Faça com que venhamos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, caminhar nesta vida certos de que a nossa esperança é o Senhor e que nada, absolutamente nada, que vier a acontecer conosco de ruim, há de arrancar isso de nós. Há de fazer com que venhamos adotar uma vida sem sentido, sem entusiasmo, sem paixão. Em o nome de Jesus. Amém e amém.